Meus amados, mais uma vez, paz do Senhor a todos. Quando iniciamos, não tinha esse número de irmãos. Graças a Deus, a igreja hoje está repleta, né? Quero já dar as boas-vindas a alguns visitantes que estão aqui. Tem um jovem aqui, eu acho que ele deu uma saidinha, foi no banheiro. Mas todos os irmãos que estão nos visitando, se sinta acolhido, abraçado por nós. Estou vendo a irmã Tamires ali, com Davi, coisa boa. Rever alguns irmãos que há muito tempo, né, estiveram aqui conosco. Graças a Deus, nós entendemos, meus irmãos, pelo momento que estamos passando, né? E sei que o recesso é justamente por conta desta enfermidade. Estava cantando ali e imaginando, né, onde nós viemos parar. Nós não podemos muitas vezes cantar com toda a nossa força. Estava cantando e faltando ar ali com aquela máscara no rosto. E eu fiquei imaginando, meu Senhor, será que essa máscara foi ideia tua? Ou isso é ideia do homem? Porque se foi ideia do homem para fazer com que a gente pare de cantar, eu vou te dizer, eu tenho certeza que não é, porque o louvor que sai de nós, ele vem do coração. E mesmo que a nossa boca não consiga falar nada, o Senhor recebe a nossa adoração, porque vem do interior da nossa alma. Não é verdade? Então não é um pedaço de pano que vai nos fazer deixar de adorar com a nossa alma ao nosso Pai, ao nosso Deus. Meus irmãos, nós temos muito motivo de, nessa noite, agradecer ao nosso Deus, mas também eu tenho certeza que você nessa noite, Pai do Senhor, minha amada irmã, está aqui também, a irmã de Serginho, colega meu lá do seminário, nosso irmão amado, nossa irmã Amanda, né? Amanda, também fazia um bom tempo que ela tinha visto a Amanda. E, meus irmãos, como eu estava dizendo, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Muitos, são inúmeros, cada um da sua maneira. Mas também temos alguns pedidos para pedir a Deus, para fazer a Ele, né? Nós temos no âmbito da saúde, com os nossos familiares. Estamos hoje também fazendo culto de ação de graça pela cirurgia da nossa irmã Fátima, que oramos por ela a semana passada. É uma cirurgia muito delicada. Eram duas opções de cirurgias. Uma delas era a retirada total do tumor. Não foi possível. O médico, segundo as nossas orações e as orientações também que pedimos a Deus para conduzir os médicos naquela cirurgia, né, colocar a mão até onde Deus permitisse. E ele não permitiu que ele colocasse a mão no local do tumor, porque ela não iria resistir. Ele percebeu isso, fez ali uma ligação, uma ponte, né, na passagem do líquido que necessitaria ali para o funcionamento do órgão da nossa irmã. E a vontade de Deus, ela foi feita, né? A irmã está em recuperação. Eu creio que de terça para quarta-feira ela está retornando para o seu lar, para a sua casa. Na verdade, vai passar um tempo lá na minha casa com Fagner. E nós entendemos que foi a vontade de Deus, né? Nossas orações foram ouvidas de acordo com aquilo que Ele planejou. E nós só temos a agradecer. Trouxe ela com vida e nos deu mais algumas oportunidades de estar com ela. Não sabemos quanto tempo, mas nós vamos agradecer a Ele, porque Ele concedeu ainda a oportunidade da irmã estar viva. Mas também você tem o seu pedido, você tem, né, a sua carência, o seu pedido para fazer ao seu Deus. E eu quero que você agora incline sua cabeça, baixe sua cabeça. Aqueles que puderem ficar de joelhos, fique. Quem não puder, não tem problema, fica aí na sua cadeira, né, da mesma forma. E você vai pedir ao Senhor. A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 7, verso 24 diz: todo aquele, pois que, na verdade, versículo 7, pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Peça com fé, que o Senhor haverá de ouvir o teu pedido nessa noite. É pelo um filho que está longe da palavra de Deus? É pelo um filho que está nas drogas? É pelo um trabalho, né? Ou a falta de um trabalho? É pela tua saúde? Lembre, converse com ele. Ele está à disposição agora para te escutar, para te ouvir. Amém? Faça essa oração. E eu quero ouvir você orando aí.
com fé, em voz alta. Soberano Deus, Pai de toda graça e misericórdia, meu Senhor, é infinita a nossa gratidão por Ti, meu Senhor. Não porque o Senhor faz coisas por nós, mas, meu Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós podemos olhar para os céus e entender que há um ser todo-poderoso, soberano, que é a favor do Teu Filho, do Teu povo. Ouve, Senhor Deus, o clamor de cada um pedido, cada uma alma vivente nesta noite, Senhor Deus, que está se direcionando a Ti, Pai amado, pedindo misericórdia e pedindo, Senhor Deus, a condição de poder ser atendida no seu pedido. Ó, meu Senhor Deus, não retarda a Tua ira sobre o Teu povo, mas usa da Tua misericórdia, Senhor Deus, a cada um de nós, trazendo resposta dos pedidos de oração dos Teus filhos. Acalma, Senhor Deus, o coração daqueles que estão angustiados, que estão aflitos, que estão, Senhor Deus, em dúvidas, sem segurança, sem esperança. Que nessa noite o Senhor possa brotar em ter este coração, Senhor Deus, este abraço, Pai amado, eterno, deste amor ágape que vem de Ti. E dá a eles, Senhor Deus, essa segurança a qual o Senhor está, Senhor Deus, no meio de vós. Oh, meu Senhor Deus, que eles possam se alegrar, que Ele possa fortalecer a sua vida de fé e prática, que eles possam, Senhor Deus, permanecer caminhando, que eles possam, Senhor Deus, permanecer olhando para o alvo que é Cristo, que é o autor e o consumador, Senhor Deus, de toda a nossa existência. Oh, meu Jesus, continua falando conosco através da Tua palavra nesta noite. Fala aos nossos corações no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Agora, meu irmão, eu peço que você fique de pé e você vai cantar. Eu quero cantar mais uma canção com você. E essa canção é uma canção de pura adoração a Deus, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, porque todo o poder foi dado a Ele. Você vai cantar juntamente comigo. Se você souber cantar, você vai cantar, viu? Se não souber, você fica aí em atitude de oração. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Diga: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem
Louvado seja o nome do Senhor. Tu és o Rei da glória, meu Senhor Jesus. Tu és o único digno de todo louvor, de toda adoração. E a tua igreja declarou isto nesta noite, Jesus, se rendendo aos teus pés, se derramando diante de ti, Jesus, e te adorando. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abra aí a palavra de Deus no livro de 1 de Samuel, capítulo 25. Como é do conhecimento dos irmãos, estamos fazendo exposições diretas, desse texto, estudando sobre a história de Davi e passando aqui por esse livro tão maravilhoso que tem tantas aplicações para as nossas vidas. Quero ler do versículo 1 ao versículo 35 e eu peço que você, meus irmãos, preste bem atenção na narrativa desse texto, para que você compreenda bem o que a palavra de Deus está dizendo. 1 de Samuel, lá no Velho Testamento, o livro histórico, depois de Josué, depois de Josué. Vamos ler a palavra de Deus. Estou vendo alguém folheando ainda a Bíblia. Capítulo 25 de 1 de Samuel. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu no deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando, as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, Abigail, o de sua mulher. Este era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como ele está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tem tosqueados os teus pastores, estiveram conosco, e nenhum agravo lhe fizemos, e nenhuma coisa sentiram falta todos os dias em que estávamos no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem-me ser, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, o teu filho, qualquer coisa que te vieres à mão. Chegando, pois, o moço de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e da minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E também Davi a sua subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto um mensageiro a saudar o nosso Senhor, porém este disparantou com ele.
Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com ele, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estiveram com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Beleal, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte, e Davi e seus homens também desciam, e ele se encontrou com eles. Ora, Davi dissera com efeito: de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele pagou o mal por bem. Faça Deus o que lhe prouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumentinho e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. E lançou-se aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é Nabal, e o seu nome é a loucura com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os procuraram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva no meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao seu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. E se algum homem te levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este o arrajoará, como se atirasse de cavidades de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito ao teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, e nem por presa, e não por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembra-te da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou no meu encontro. E bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje te tolheste de arrumar e derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que fizeste mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu na mão de Abigail o que esta lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa.
bem vês que ouvi a tua petição, e a ela entendi. Meu Senhor Jesus, revela, meu Pai, a tua palavra aos nossos corações e nos ensina através dela, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto longo, porém é necessário ler todo o texto para que os irmãos conheçam o contexto do que estava acontecendo neste momento, né? O tema desta mensagem, a qual o Senhor falou ao meu coração, é sobre a sensatez que acalma a ira. A sensatez que acalma a ira. Meus irmãos, é bem notável que a ira é uma das emoções mais debilitantes e que vem de uma forma mais confrontantes ao nosso coração. A ira, muitas vezes, ela nos desestabiliza. A ira, muitas vezes, quando ela vem ao nosso coração, bate na porta do nosso coração, ela entra, muitas vezes, de forma repentina, né? E nos desestabiliza. Ela é imprevisível. Ela nos ataca de várias formas. Ela nos ataca, muitas vezes, apenas por uma palavra impensada. Ela também nos ataca, meus irmãos, ocasionalmente, no decorrer de toda a nossa existência, no nosso trabalho, onde quer que nós estivermos. Ela pode chegar. E dependendo da forma que nós estejamos, dependendo da forma espiritual que estejamos, nós, na maioria das vezes, nós tendemos a nos irar e muitas vezes, meus irmãos, entrar por caminhos errôneos. Por quê? Porque ela debilita as nossas emoções. E muitas das vezes que ela vem, meus irmãos, ela mexe com nossas estruturas. Eu tinha um vizinho, né, que semanalmente, no mínimo 2 vezes na semana, esse casal, ele brigava e era uma briga feia. Nem tanto a esposa, mas o marido, com qualquer coisa, ele ficava furioso de uma forma, meus irmãos, a chegar a espancá-la. E muitas vezes a dar murro na porta, né? Aquelas portas de madeira, aglomerado, né? E ele começava a espancar a porta de uma forma tal que o murro vazava de um lado a outro, de tanta ira, de tanta raiva, de tanta perversidade que estava no seu coração, muitas vezes por coisas mínimas. Ele não se controlava. E é desta forma que a ira vem, muitas vezes nos deixa, meus irmãos, como a ponto de loucura, um estado de loucura, quando ela não é dominada, quando ela não é controlada. Eu não sei se vocês viram um caso durante essa semana aí, pela internet ou pela televisão, de uma mãe cujo seu filho levantou a mão para ela, né? Espancou-la e o que ela fez? Pegou uma faca peixeira e esfaqueou seu próprio filho. E ao caminho da delegacia, o repórter perguntava a ela algumas coisas e ela disse: eu não criei filho para me espancar. Como se desse motivo a ela o direito de esfaquear o seu próprio filho. Ou seja, meus irmãos, o estado de loucura que a ira causa, ela nos tira da sensatez, ela nos tira do estado real. E de fato, meus irmãos, a ira é algo grave e demonstra ser uma forma de insanidade. Você fica insano toda vez que não consegue controlar a ira. Isso seja com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu patrão, com o seu empregado. Muitas e muitas vezes. E estamos, na grande maioria da nossa vida, tendentes a enfrentar, né, a batalhar contra este sentimento de ira. E talvez você não percebeu durante essa leitura, meus irmãos, feita nesse texto, e talvez você se surpreenda de quem eu estou falando. Eu estou me direcionando a este homem
que teve grande paciência sobre a lança e a espada de Saul, que sempre o perseguiu. Foi pregado semana passada, né? Sempre o perseguiu e agora queria tirar a vida, mas Saul sai um pouco de cena. No capítulo anterior, vai dizer que Davi teve a condição de tirar a vida de Saul dentro de uma caverna. E Davi vai lá com a sua espada afiada, tira um pedaço da sua veste e mostra a Saul de que ele não tem interesse nenhum de tirar a sua vida, porque se ele tivesse interesse, ele teria matado naquele momento. E Davi sempre foi paciente em relação à perseguição de Saul. Mas é justamente deste homem, meus irmãos, este homem notável, este homem que foi um exemplo de paciência durante anos sobre esta ameaça de Davi, e este homem que é tanto citado no Novo Testamento, que nenhum outro nome do Velho Testamento foi citado como Davi. Este homem que demonstrou tanta paciência, agora ele vai nos apresentar como um homem irado. Uma ira toma conta do coração de Davi e ele perde todo o seu controle. Na explanação, meus irmãos, fazendo agora uma retrospectiva desse texto que nós lemos, nós vamos perceber que dentro desse contexto nós podemos entender que naquele tempo havia homens que cuidavam das ovelhas, das cabras, dos bois, dos seus senhores. Eram os conhecidos como pastores de ovelha. Aqueles homens eram assalariados para tomar conta dos animais dos homens ricos daquela época, dos senhores. E Davi, meus irmãos, não está mais próximo de Saul. Apesar de a guerra entre Saul e Davi ter amenizado, Saul vai para as suas pelejas, as suas batalhas com o seu exército contra os filisteus e outras etnias. E Davi agora, como foi pregado a semana passada, preparou 400 homens, que agora não é mais 400, é descrito aqui na palavra como sendo 800 homens. Ele agora está com esses homens no deserto de Parã. Mas vocês sabem que o exército precisa descansar, o exército precisa parar um pouco, o exército precisa se alimentar. E Davi com seus homens param no deserto de Parã, próximo de uma fazenda. E era costume, meus irmãos, de alguns homens do exército de Israel, ao descansar nesses acampamentos, ao parar para se refrigerar nessas fazendas, tomar conta também do gado e das ovelhas, daqueles pastores que estavam ali, às vezes cansados de batalhar contra algumas tribos que vinham saquear animais, algumas tribos que vinham tirar do dono da fazenda os seus bens. Então aqueles homens do exército, ele estava ali apostos para proteger e ajudar aqueles pastores de ovelha. Da mesma forma, e era também costume, meus irmãos, não era lei, não tinha uma lei decretada de que esses homens guerrilheiros fossem assalariados por isso, mas é como se nós hoje parássemos, como é de costume, nós paramos o nosso carro no centro da cidade ou em qualquer outro local e tem ali um franelinha, né? E ele chega perto de você, dá um joinha assim, balança a franela, como se estivesse dizendo: olha, eu estou aqui, viu? E quando você vem, você tira uma gorjetinha, coloca ali na mão daquele homem, né? E abençoa aquela pessoa. Da mesma forma, um garçom, quando você vai para um restaurante, você vai se alimentar e você tem um bom atendimento ali, no final você já recebe na notinha, né? O custo do garçom. E você podia reivindicar: olha, eu não quero pagar negócio de garçom, não, eu estou pagando a comida, não é verdade? Mas você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa que Deus tem dado condição e você pode abençoar também esse serviço. E da mesma forma, meus irmãos, estes homens, esses guerrilheiros que estavam naquela fazenda, ouvindo que era o tempo de tosquia, né? O que é tosquia? O que é tosquia? A tosquia era o período justamente que os tosquiadores iam tirar a pele dos animais, a lã, o couro dos animais abatidos, para
negociar com ele, fazer as linhas de tricô, os agasalhos, né? Tantas outras coisas que é tecido feito pela lã da ovelha. E Davi entendeu que era aquele período. E Davi percebeu que aquele homem, Nabal, ele estava recebendo daqueles homens o dinheiro da tosquia, o dinheiro da pele das ovelhas, o dinheiro do couro. Então Davi percebe que ele tem a condição agora de ganhar uma graninha para abençoar os seus homens. Ou até mesmo não fosse nem dinheiro, que talvez Davi queria era apenas algum alimento para alimentar os seus homens, 800 homens. Ele queria um pouco de pão, ele queria um guisado, né? Mas, meus irmãos, no decorrer da história, nós vamos perceber que este homem era realmente um homem poderoso, um homem rico, Nabal, né? A palavra vai dizer aqui que Nabal tinha 3.000 ovelhas, 100.000 cabras, né? E podemos ver então que ele era um homem realmente abastecido de todo tipo de riqueza. Mas o significado deste nome Nabal, meus irmãos, no grego, se chama insensato. E insensato, naquele tempo, era um homem que acreditava que Deus não existia. Ou seja, tudo que ele conquistou foi fruto do seu próprio trabalho. Tudo que ele possuía foi mérito dele, conquista dele. Apesar de contas, ele não acreditava em Deus. Era um homem duro. A palavra de Deus diz no verso 3 que era um homem inflexível, obstinado, mesquinho. Diferentemente da sua esposa, né, que também no verso 3 vai dizer que sua esposa, porém, era justamente oposta a ele. Se chamava Abigail, e a escritura diz que ela era tanto inteligente como bonita. E ela era de fato, meus irmãos, formosa, né? Abigail possuía também sabedoria, era uma mulher dotada de sabedoria. Suas decisões eram sensatas. Suas decisões, meus irmãos, não era governada pelas suas emoções. Ela era uma mulher de pé no chão. Ela era uma mulher que tinha uma consciência lógica das coisas, pensamento lógico. Mas eu quero falar dela mais na frente. Agora entra em cena o terceiro personagem, o próprio Davi, né? Ele e seus homens bem treinados haviam feito aquele bom trabalho. Estava ali agora esperando para receber a recompensa. E Davi o que é que faz, meus irmãos? Olha aí o verso 5 e o verso 8. Ao verso 8. Enviou Davi 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e pergunte-lhe ele em meu nome como ele está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Observe que a palavra de Davi aqui, aquele homem, meus irmãos, era uma palavra de paz. Davi em nenhum momento colocou sobre aquele homem uma obrigação para que ele viesse, ou fosse com uma palavra dura para aquele homem, obrigando ele a trazer alguma coisa para aqueles homens. Não. A palavra de Davi foi uma palavra de paz. A paz seja contigo. A sua intenção não era de forma alguma intimidar ou persuadir o senhor fazendeiro. Mas o que é que aquele homem vai dizer? Verso 10 e o verso 11. Veja aí na sua Bíblia, o verso 10 e o verso 11. Veja o que aquele homem diz. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu agora, pois, do meu pão, da minha água, da minha carne, das minhas reses que degolei para os tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sequer sei de onde vem? Veja que homem agradável, meus irmãos. Note aqui quantas vezes ele diz meu, quantas vezes ele diz minha. É um homem que só olha para o seu ventre. É um homem que só olha para ele mesmo. Não sei se você conhece pessoas assim, meu irmão. Pessoas mesquinhas,
pessoas que não conseguem olhar para o seu semelhante, uma pessoa que não tem o prazer quando uma pessoa chega na sua casa, talvez no horário de almoço, da sua refeição, e você está na mesa, e não tem o prazer de convidá-lo para a sua mesa, para de repente comer do seu feijão, se for necessário até botar mais um pouco de água no feijão, mas ter o prazer de compartilhar com ele aquele alimento. Quantas pessoas nós vemos assim nos dias de hoje, não é verdade? Uma moeda para sair do seu bolso, como o dinheiro fosse o seu Deus. O camarada é apegado a tanta riqueza que é desconfiado com tudo. Não, fulano quer tirar de você, Deltano quer tirar de você. Não, amante do dinheiro, amante dos negócios. A sua fé não está em Deus. O seu amor não é demonstrado, meus irmãos, na generosidade, mas é apegado às coisas materiais. Era assim Nabal. E foi exatamente neste ponto que o problema ali ele começou. Quando Davi começa a ouvir esse relato, que torna para ele de novo todo esse relato que foi lido aqui, o que Nabal disse, né? Então Davi, meus irmãos, acende-se em seu coração uma grande ira. Um grande ódio vem no coração de Davi. Davi agora é tomado totalmente, e com certeza é como aquele ditado que diz: o sangue deu no olho. A raiva foi tamanha que este homem, que é um exemplo de paciência, agora demonstra uma grande ira, um grande ódio. E o que é que Davi faz? Davi manda todos os moços de Davi, ele manda todos os seus soldados cingir o quê? Cingir as espadas. Imagine 600 homens agora indo atrás de Nabal com a espada cingida. É a mesma coisa de você querer matar uma barata com espingarda. Você até pode matá-la, mas fica lá o buraco, né, na parede. O estrago seria grande. Eu imagino o que é que Davi ia fazer com aquele camarada quando pegasse. Qual era a alegação, meus irmãos, que Davi trouxe? Eu tenho toda a razão em fazer isso. Não há motivos para Nabal me tratar desse jeito. Ele pagou toda a minha bondade com insultos. Eu vou mostrar que ele não pode brincar comigo. Uma coisa é aceitar Saul, que é um rei. Uma coisa é aceitar a afronta de Saul, que é meu líder, meu rei, que é meu superior. Mas desse tipo de homem, este indivíduo arrogante, ele precisa de uma lição. Não é assim que a gente age muitas vezes na hora da raiva, na hora do impulso? Não é verdade? Ele vai me pagar. Ela não passa na minha calçada. Eu vou morder ele de dente. É isso que a ira faz, é isso que a raiva faz no nosso coração. E muitas vezes nós somos dominados por isso. Quantos casamentos são destruídos, meu irmão, por conta de uma ira? Uma palavra maldita e o ódio toma conta do nosso coração. E daqui a pouco um relacionamento de 40, 50 anos está sendo sanado, acabado. Porque a ira nos dominou. A ira nos fez com que o nosso coração agora bebesse de toda cólera de maldade para tomar decisões precipitadas. Mas agora, meus irmãos, entra em cena a parte mais linda dessa história. A Abigail, a mulher chamada Abigail. Veja só. Ela fica sabendo pelos seus servos que Davi ia acabar com ele. E ela poderia muito bem dizer agora, meus irmãos, Abigail, viu? Poderia muito bem dizer: não, vamos agora interceder por ele. Eu vou me esconder aqui no cantinho da minha casa, onde os homens não me vejam, eu vou estar intercedendo por ele. Ou até mesmo Abigail poderia dizer: mas rapaz, essa é a oportunidade de eu me livrar desse homem. Quem sabe o que é que Nabal praticou e fez com Abigail? Eu não sei, a Bíblia não relata. Mas se é um homem tão mesquinho, eu acho que até para presentear a sua esposa era daquele mão de vaca, né? Eu não sei o quanto ela sofreu com ele, mas talvez ela tivesse todo o direito de dizer: ele está agora
debilitado. Ele agora, eu tenho a oportunidade de me livrar desse homem. Ele está vulnerável. Agora ele vai pagar tudo o que ele fez comigo. Ela não poderia fazer isso? Ela não poderia se achar nesse direito? Mas em vez disso, meus irmãos, olha só o que é que acontece. Olha aí o verso 18 e o verso 20. Então Abigail tomou de toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e o pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido. Aí você pode estar se achando muito moderno em relação aos serviços expressos que nós temos hoje, né? Os iFoods e as outras coisas. Mas observe que essa mulher praticou a primeira entrega aqui de alimento, isso em cima de um jumentinho. A entrega expressa. Ela deduziu: eu vou levar esse alimento, eu vou ao encontro de Davi e eu vou interceder, levando-lhe presente, pão, um guisado para aqueles homens, um guisado para Davi. Eu vou aplacar a ira do seu coração. Observe que mulher tão inteligente, meus irmãos. Talvez se ela chegasse com as mãos vazias e se ela fosse se aproximar de Davi, Davi ia passar por cima dela com seus cavalos e não ia nem dar atenção. Mas ela leva. E do verso 23 ao verso 33, veja aí o que é que vai dizer a palavra de Deus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostou-se sobre o rosto diante de Davi, e inclinando-se até a terra, lançou-se-lhe aos pés e lhe disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque significa o seu nome e ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do teu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos como Nabal. Sejam os teus inimigos e os que procuram fazer o mal ao meu Senhor. E este é o presente que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu Senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então, meus irmãos, Abigail com essas palavras consegue deter a ira de Davi. E Davi começa a escutá-la a ponto de dizer no versículo 35: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendita seja a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolhaste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Ou seja, Davi agora está chamando aquela mulher de bendita. E aí, meus irmãos, nós percebemos aqui que Abigail, ela saiu da sua casa, e observe que a palavra de Deus vai narrar que ela não disse nada a Nabal. Ela foi direto ao encontro de Davi. Sabe por quê? Porque Nabal conhecia o marido que tinha. E ela sabia que se ela dissesse a Nabal que ia ao encontro de Davi, qual seria a atitude do seu esposo? O que é que eu posso aprender com essa passagem, meus irmãos? Tem momentos que nós temos que agir calados, em silêncio. Tem momentos que nem o nosso cônjuge precisa saber da forma que nós vamos agir para o seu próprio bem. Tem coisas que nós temos que agir desta forma. Ela saiu, meus irmãos, porque sabia que Nabal não iria aceitar
segundo a sua insanidade. Eu me lembro de um dia que eu estava bem aperreado. O cartão chegou o dia de vencimento, era uma prestação alta e eu fiquei aperreado e Fagner, ela começa logo a notar quando eu estou aperreado. E ela também sabe que eu não sou de chegar aos meus amigos, embora eu tenha muitos amigos que eu posso fazer isso, e pedir emprestado, né? E pedir ajuda ali. Eu não gosto, eu tento resolver da minha maneira. Mas ela saiu caladinha e foi lá num grande amigo meu, que é como um irmão. E o tempo foi passando e ela tinha pago o cartão. E passou o dia eu sem saber que ela tinha pago o cartão, aperreado, para lá, para cá. Daqui a pouco ela chega com a fatura paga, as coisas tudo pago. E eu olho para ela e meu coração alivia, né? Porque vocês sabem, quando se trata de cartão, os juros, ele é tremendo. Mas ela sabia que se ela fosse me falar que ela ia lá enquanto meu amigo, eu não ia permitir. Mas quando eu vi aquela fatura paga, as coisas tudo certinha, resolvida, e a maneira que ela ia tratar com isso posteriormente, ou a gente ia tratar, me trouxe uma paz, me trouxe uma calma. E dessa forma que as mulheres e os homens têm que agir muitas vezes, meus irmãos. Tem coisas que o homem não precisa saber, não. E isso eu não estou dizendo que a Abigail agiu errado, não, contra o seu marido, não. Ela sabia que o insano do seu esposo não iria concordar. E o que era que ia acontecer? Davi ia tirar a vida de Nabal. E independente do marido que ele era para ela não queria ver a sua morte. E ela planteou esta batalha para ver o bem do seu próprio esposo. Usou com sabedoria, meu irmão. Usou com sabedoria. Quantas vezes está faltando sabedoria para a gente lidar com as situações? Nós nos aperreamos, ficamos nervosos, batemos nas portas e muitas vezes nos estressamos do nada, sem precisão. E Deus nos ensina aqui através da vida de Abigail, uma mulher sábia. E Deus estava preparando para ela, viu, irmão, uma coisa aqui sobrenatural. Sabe por quê? Eu não coloquei no roteiro da minha pregação, mas não lemos também, mas na frente a palavra de Deus vai dizer que Nabal ele morreu. E ele morreu, sabe como? Quando ela saiu ao encontro de Davi, Nabal ele tinha feito uma festa na sua casa. Uma festa de rei, viu? Bebidas, comidas e extrapolou a ponto de se embriagar. Quando Nabal voltou, que ele estava embriagado, ela não falou nada. E no outro dia Nabal disse o que estava acontecendo. E disse que a vida dele foi poupada. E o que é que aconteceu? Um castigo de Deus veio sobre a vida de Nabal. E a palavra de Deus vai dizer que ele ficou como uma pedra. Um derrame veio sobre a vida de Nabal. E ele ficou como uma pedra. Com poucos dias depois, Nabal morreu. Ou seja, a vingança que era de Davi, foi Deus que fez. É por isso que Deus diz, a sua palavra diz, a vingança pertence ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor. Não adianta você querer pegar com as mãos, não agir com os seus braços, com sua força. Não adianta, meu irmão. Entregue nas mãos do Senhor. E sabe o que é que aconteceu ainda mais na frente com Abigail? Davi viu aquela jovem senhora bem formosa e chamou ela para ser sua mulher. Casou-se com Nabal, com Abigail. Ele não era besta. Casou-se com ela. E ela viveu feliz com ele. É assim que Deus faz, meus irmãos, no âmbito da nossa vida. Mas eu quero trazer as aplicações, né? Bem como essa que aprendemos, mais 3 aplicações aqui para encerrar essa pregação. Primeiro, meus irmãos, seja um instrumento de socorro na vida do seu próximo. Seja um instrumento de socorro na vida do seu próximo. Ela vai ao encontro de Davi, toma sobre si toda a responsabilidade em favor do seu marido. E ela diz a Davi: quando o Senhor enviou os 10 homens e eles falaram com meu marido, eu não estava lá para dar outro tipo de resposta. Mas eu estou aqui agora. E eu estou como uma defensora.
E eu gostaria de servir como mediadora entre este homem, que é o meu marido, e todos os seus homens que foram tratados injustamente. Perdoa as transgressões da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas a batalha do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Meus irmãos, como eu posso aplicar Jesus aqui nessa mensagem? Não tem mensagem que nós venhamos a falar e a trazer à igreja que o nome de Cristo não esteja. Cristo tem que ser apresentado à igreja, meus irmãos. Observe que a palavra mediadora, ela apareceu aqui nesse texto. E da mesma forma que Abigail foi mediadora entre o seu marido e os homens de Davi, Jesus Cristo foi mediador entre eu, você e o pecado, e a morte do pecado. Ele interviu, ele entrou dando a sua própria vida, meus irmãos, porque nós estávamos condenados, assim como Nabal estava condenado pela mão dos homens de Davi, nós também estávamos condenados pela força do mal e do pecado. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor Jesus nos deu vida, e o Senhor nos convida todos os dias para estar próximo dele. Nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que Ele é o Redentor da nossa história e da nossa vida. Ele nos redimiu. Ele nos serve como advogado entre o Pai e o próprio mal, que é o inimigo das nossas almas. Ele derramou o seu sangue precioso por nós. E em situações como essa, meus irmãos, como a de Nabal e Abigail, precisamos usar as palavras certas, as palavras corretas, as colocações exatas, no momento certo. Observe que a postura de Abigail foi postura de serva. Ela disse por várias vezes: a tua serva, a tua serva, a tua serva. E se dirigiu a Davi como o seu Senhor, o meu Senhor, o meu Senhor. Provérbios capítulo 15, verso 1 vai dizer: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, nesse momento de socorro, nesse momento de ser um socorro na vida das pessoas, tenha palavras brandas. Use de palavras certas, corretas, nos momentos certos e na hora certa. Ela prostrou-se diante de Davi e em 6 vezes o chamou a si mesmo de serva e a Davi de seu senhor. E com essa atitude, meus irmãos, ela consegue aplacar a ira de Davi. E Davi diz: bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de por minha própria mão me vingar. Segunda aplicação: enfrente com sabedoria os conflitos que surgirem. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos cuidados, nós iremos lidar com os conflitos com o impulso da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo e do nosso próprio eu, que na grande maioria das vezes são atitudes totalmente incoerentes e errôneas. Muitas vezes nós explodimos e se torna pública a nossa face, não é verdade? É uma vergonha que a ira nos leva a praticar, e lá na frente a gente vai estar todo envergonhado com aquilo que a gente praticou. Então precisamos se utilizar, meus irmãos, em momentos como esse com sabedoria. E o que eu quero dizer de ser sábio: procure, meus irmãos, ver o quadro inteiro. Contenha-se para não chegar a conclusões muito rápidas e ver apenas o seu lado. Examine os dois lados.
Pese as diferenças. E outra maneira de ser sábio, meus irmãos, é se entregar nas mãos do Senhor. É orar ao Senhor. É entregar na mão do Senhor e que Ele haverá de pelejar a nossa batalha. E Ele nos dá sabedoria, meus irmãos, quando pedimos sabedoria. Tiago vai dizer em sua carta, capítulo 1, versículo 5: se algum de vós lhe falta sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente e não lança rosto a ser-lhe-á dada e ser-lhe-á dada. Fim dessa aplicação. A segunda aplicação: a mulher sábia edifica sua casa, porém a tola a destrói com as suas próprias mãos. Terceira e última aplicação. E uma coisa muito importante, meus irmãos, que podemos tirar desta experiência na vida de Davi, é sempre que você for perceber que as coisas fugiram de sua mão e que você não pode mais nada, então espere. Espere com paciência no Senhor. Os impasses, meus irmãos, eles exigem uma parada total. Os impasses da nossa vida, muitas vezes, ela nos obriga a parar, a analisar. Não se apresse. Sempre que possível, use o freio necessário. Não dê passos além, das suas pernas. Desacelere. Davi aprendeu isso. Ele vinha desenfreado atrás de Nabal. Mas uma coisa Davi tinha, meus irmãos. Ele tinha um autodomínio sobre ele. Ele tinha um autocontrole. E Davi freia aquele cavalo. Ele para diante de Nabal, de Abigail. E ele ouve o que aquela mulher tem para dizer. Você tem escutado as pessoas que estão lhe aconselhando na estrada da sua vida, da sua história? Ou você tem passado como trator por cima dos conselhos? Ou você não tem levado em consideração aquele que Deus tem usado para colocar diante de você um conselho divino? E você diz: não, é do meu jeito, é porque eu quero e eu faço, eu deixo de fazer. Sabe o que é que Davi vai dizer no capítulo 40 de Salmos, versículo 1 e 2? Esperei confiantemente no Senhor. Outras versões vai dizer: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim os ouvidos quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe o que é que ele está dizendo aqui nesses salmos, meus irmãos? Esse salmo não diz que a situação de Davi mudou. Esse salmo diz que a situação, meus irmãos, aliás, que a situação de Davi mudou. Não é isso que o salmo está dizendo. Davi entendeu que quando ele espera, ele entende, meus irmãos, que a vontade de Deus é constituída em sua vida. E não é a situação que muda muitas vezes. O que muda, sabe o que é que é? O que mudou aqui foi o próprio Davi. E o que pode mudar na minha e na tua vida é o nosso coração. Não espere apenas que as coisas unilaterais da vida mudem. Não espere que fulano mude ou Deltrano mude, ou o nosso patrão mude, ou os negócios mudem, as circunstâncias mudem. Não. Aprenda com Deus a mudar. Porque muitas vezes quem precisa ser mudado somos nós, os nossos corações. A razão para que esperar no Senhor foi o benefício que foi realizado no próprio coração de Davi. Meus irmãos, que o Senhor, com sua infinita graça, nos dê paciência e sabedoria nas tomadas das nossas decisões e nos ensine constantemente a sua plena vontade. Vamos ficar de pé?
quero convidar Bruno para me ajudar numa canção aqui que veio à minha mente agora. Aquela canção que diz: eu queria ser. Eu quero que você cante comigo com os olhos fechados. E aí você vai perguntar: Senhor, em que ponto na minha vida o Senhor quer que eu mude? O que é que falta, Senhor Deus, em mim, para que eu possa ser um verdadeiro adorador? Aquele que te adore em espírito e em verdade. Se você tem algo a mudar, meus irmãos, e precisa de ajuda, precisa de oração, enquanto a gente estiver cantando esta canção, eu te convido a vir aqui, porque eu quero e tenho esse desejo de orar por você e por sua vida. Cante, viu? Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Ei, irmã Josi, vem cá, minha irmã, me ajude. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor. Cante mais uma vez. Eu queria ser mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Meu Deus, meu Senhor, minha vida está em tuas mãos, é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor. Meu irmão, eu quero ainda te perguntar nessa noite: você acha que precisa mudar em algum ponto de tua vida? Você acha que tem algo para dar ainda de melhor ao seu Deus? Você acha que precisa entregar verdadeiramente a tua vida a Cristo? E você vê a necessidade de conhecê-lo mais plenamente, de abraçá-lo,
de entender que Ele quer o seu melhor, de entender que Ele quer te adotar como seu filho. Eu te convido a vir aqui. Eu quero orar por você nessa noite. E eu quero colocar em teu coração a certeza, meu amado irmão ou minha amada irmã, de que essa mudança requer entrega. Tem alguém nessa noite com esse desejo? Que Deus possa te dar outra oportunidade e assim o fazer, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quero agradecer a todos por estar aqui nessa noite, mais uma vez cultuando ao nosso Deus, culto solene.